Muito bem, vamos lá para mais um programa Cine Turismo. E hoje nós vamos fazer algumas recordações, porque recordar é viver. Vamos lá para o ano de 2015. 2015 é um ano que é um marco na relação estabelecida aqui, nós de Porto Seguro, com Portugal, né? Através do cinema, através do Arraial Cinefest, do Finisterra, agora Portugal, antigamente chamado Finisterra Arrábida. Falando nisso, hoje, dia 23 de setembro, é o lançamento do Finisterra Portugal, 13ª edição, lá na Casa do Alentejo, em Lisboa, a partir das 17 horas de Portugal. Isso significa dizer que 17 menos 4 dá 3, a partir da 1h da tarde. Talvez tenha um stream, né? Ou seja, uma transmissão direta. Vamos ver se isso vai acontecer. Qualquer coisa, se tiver um stream, eu mando aqui para o pessoal da TV, quem sabe possa entrar em alguma programação e se saber ao vivo o que está acontecendo lá no lançamento do 13º Finisterra Portugal, que vai acontecer na cidade de Sines, no Alentejo, lá de 5 a 7 de novembro. Eu estarei lá representando a nossa querida Porto Seguro, ok? Então, em 2015, isso já fazem 10 anos atrás, né? Em 2015, chegando em Portugal, né, para fazer o lançamento do Tiro, um Disparo de Prazer e Morte, um filme meu e de Roque Araújo, lá na 4ª edição do Finisterra Arrábida. Lá conheci o Tom, né, o José Duarte, quem mais lá, o Zé Antônio, né, fotógrafos e cineastas de Portugal. Também conheci lá a Miguel, Paulo Manso, enfim, uma afinidade. Todo o pessoal da FIB Commission, eu passo a ter uma relação mais estreita. Martins, grande Martins, né? O Martins, ele possui uma agência de viagem lá em Sesimbra. Então, lá em 2015, conheço também um francês radicado há muitos anos em Portugal, precisamente lá em Faro, no Algarve, que é o Jacques Mer, né? E durante a minha estada lá, aquela semana que eu estive em Sesimbra, né, participando do festival, passeando e filma daqui, fotografa dali, essa coisa toda, montei então um vídeo experimental, né, chamado Portugal, Finisterra e Amigos, né? Então é mais ou menos um registro da minha estada lá em 2015, durante a realização da 4ª edição do Finisterra Arrábida Film Art and Tourism Festival, que agora tira o Arrábida e põe Portugal, porque ele acontece já nessa 13ª edição, fora da Arrábida, né? Sesimbra fica na Arrábida, acontece lá na região do Alentejo, e deve acontecer pelo menos mais 3 edições lá no Alentejo, né? Espero que continue por lá. Então, nesse contexto todo, conversando com o Jacques Mer, né, estreitamos os laços de amizade, e ele, naquele ano, vem para Arraial, né? Em 2015 para 2016, o Jacques Mer, juntamente com o Carlos Sargenta, vem para o Arraial. E aqui se estabelece uma relação muito boa, e ele me traz de presente 3 DVDs, que são filmes de curta-metragem, né, que são produzidos pelo Algarve Film Commission, e na época Jacques Mer era o presidente do Algarve Film Commission, né? E são filmes de curta duração, né? São 3 DVDs, né? Cada um com uma temática, abordando bordados, crochê, pintura em azulejo, a música, especialmente o acordeon, né? A pesca, a culinária, a feitura do pão caseiro. Rapaz, que saudade de Portugal. O vestuário, dança, pastoreio de cabras e ovelhas. Falando de ovelhas, camaradas, eles fazem um queijo de ovelha lá que é algo assim
fantástico, tá? É de babá, realmente. Então, dentro desse contexto todo, né, vamos fazer uma homenagem a Jacques Mer, né, que foi um camarada que trabalhou muito pelo cineclubismo lá no Algarve e foi o presidente da Algarve Film Commission, né? Jacques Mer já faleceu há alguns anos, acho que foi 2022 para 2023, né? Já tinha uma idade avançada e fica então aqui a nossa homenagem. O Cine Turismo faz uma homenagem então a Jacques Mer e nós vamos fazer uma série de 6 programas exibindo esses curtas-metragens que retratam exatamente como é a região do Algarve. Nessa ótica que nós estamos trabalhando na confecção de uma série que nós chamamos de As Costas do Extremo Sul Baiano, que nós vamos lidar exatamente com esse raio-x das cidades de Belmonte, Santa Cruz Cabária, Porto Seguro, aqui da Costa do Descobrimento, e depois passamos para a Costa das Baleias, né? Que nós temos lá o Mucuri, tem Nova Viçosa, tem Abrolhos, tem quem mais? Me faltou. São 5 municípios, né? Aqui, Caravelas, certo? E então nós vamos fazer essa triagem, não vamos fazer triagem nenhuma, nós vamos fazer o quê? Esse raio-x de como é como está, né? Cada uma dessas costas aqui do extremo sul baiano. Lembrando que a Bahia toda ela é composta por 5 costas, né, litorâneas, né? Começa aqui embaixo aqui com a Costa da Baleia, Costa do Descobrimento, depois Cacau, Dendê e lá depois de Salvador, lá em cima nós temos a Costa dos Coqueiros, né? Então nós começamos a fazer essa série aqui pelas essas 2 costas aqui do extremo sul baiano, né? Descobrimento e Baleias. No total, 3 cidades, mais 5 são 8 cidades que nós litorâneas, né? Não vamos lidar, por enquanto, com as cidades que estão envolvidas nessas costas, que não fazem parte do litoral, como é o caso de Itabela, Unápolis, Itapebi, Guaratinga, Itagimirim, né? Que eu me lembro só essas aí, a mais. Então, para dar essa ênfase de costas, Belmonte, Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro. Ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro programa sobre o Algarve. Especificamente uma homenagem para o nosso querido Jacques Mer. Ok? Até a próxima. Chamo-me Paulo Domingos, tenho 45 anos, nasci em Santa Luzia, uma terra pescatória que faz parte do concelho de Tavira, mas desde muito novo fui mais ligado aqui à Manta Rota e estive ligado sempre à cultura antiga, ou seja, ao folclore. Se é que sabes cantar, vais-me agora responder, pois aquilo que tu eras antes do meu pai, antes do meu pai era filha da mãe Eva e do nosso pai. Aguenta! Ai, aqui, da minha cabeça, por baixo da para a gente se para a gente Ouvi sempre os mais antigos, as pessoas de idade, falarem sobre os bailes, os ditos bailes, que tanto no final da faina do mar, quando eles vinham da faina e faziam as trocas dos géneros alimentícios, como o peixe, que iam ao barrocal a trocar por toucinho, por presunto, azeitonas, e havia sempre aquelas grandes amizades, aquela grande camaradagem, onde, mais na parte do inverno, nas noites de inverno, se juntavam e faziam os bailaricos.
Bailharicos esses que levavam pela noite dentro. Havia sempre um fole, naquela altura chamavam um fole. Hoje já é mais sofisticado, é mais o acordeão, já há acordeão, já a segunda voz, já a terceira, a quarta voz, mas naquele tempo era um simples fole, chamado fole, onde eles, pela noite dentro, com o seu calcinho de bagacinho, o anis, havia sempre o anis. Aqui era muito tradicional também nos bailes haver uns bolos feitos com gema de ovo, que eram chamados bolos amarelos, uns bolos redondos, que as velhotas tinham a sua banquinha e vendiam à porta desses ditos bailes. Havia as modas, os bailes de roda, havia sempre aqueles rapazes mais brejeiros que desafiavam as moças para se mostrarem, já quando estavam assim um bocadinho tocadinhos de aguardente. Eu digo de aguardente porque naquele tempo havia pouca cerveja, mais o vinho caseiro, a aguardente de figo, que era o mais barato, um medronho lá uma vez ou outra, e o bagaço, claro. E quando estavam assim um tanto ou quanto tocadinhos, depois desafiavam-se para bailar o corridinho. Desde que comecei o grupo folclórico, em 2001, sempre tive o cuidado, além das músicas e todo o repertório que temos do grupo, sempre tive o cuidado mais na parte etnográfica do grupo. E por isso o Rancho Folclórico da Praia da Manta Rota tem, além dos trajes ricos, os chamados trajes bastardos, temos também os trajes de trabalho, os trajes pobres, e tudo isso representa tudo o que foi uma profissão aqui, Concelho de Vila Real de Santo António e Freguesia de Vila Nova de Cacela, tanto na parte do Barrocal, na Serra, e como na parte da Orla Marítima. Toda essa etnografia está bem presente no nosso grupo folclórico. Sempre vi o meu pai tão incentivado com o folclore e fui ganhando gosto, como o meu pai afirmou há bocado, e comecei a ganhar gosto, já há muito tempo que tenho que tocar e é assim. Foi a minha irmã que começou e eu vinha com ela, as atuações e tudo, e comecei a gostar, e eu fiz uma birra que queria ouvir, pronto. Depois veio a minha mãe e meu pai e andámos os 4. Foi pelos amigos, começaram a dizer, vai, pronto. E quando entrei, foi ao primeiro ensaio, a partir daí comecei a gostar e pronto. Bem, comecei a ver várias atuações com os meus pais e gostei. Os meus avós sempre me incentivaram a vir para o folclore e aconteceu, viver um ensaio, gostei e fiquei. Na parte das músicas, perdi muitos domingos à tarde com um senhor que ainda é vivo na Serra, na parte da Serra, acordeonista, um senhor que já deve ter os seus quase 80 anos hoje, que me passou músicas antigas que bailavam nesses bailes. Se é que sabes cantar, vês-me agora responder, pois aquilo que tu eras antes do meu pai nascer. Depois respondeu outro, antes do meu pai nascer, era eu uma solidão, era filha da mãe Eva e do nosso pai Adão. Depois era o refrão, ai aqui, mesmo aqui há cá de ser. Por baixo desta janela, para a gente se encontrar, para a gente rapazes e rapazes, quantos aqui estão, não vamos deixar morrer esta velha tradição, para ver se não acaba o folclore. Ai, aqui, bem baixinho a cabeça, por baixo desta janela, para a gente se encontrar, para a gente tinha que estar. É Dolino Pedro Rodrigues Gonçalves. Nasci em Cacela Velha, lá embaixo, em Cacela Velha, e nasci em 1934. A minha idade é 77 anos, até à data. E comecei a fazer esta arte
em 1946, porque eu já trabalhava nesse tempo na construção civil e caí uma queda de cima de um andame do terceiro andar cá para a rua e fiquei com esta perna toda danificada, de maneiras que um dia estava aqui em casa e a minha descansada da minha mãe ainda era viva, tinha uma cadeira destas, velha, já com a almofada toda estragada e tal. E eu um dia comecei a olhar e pensei, aborrecido, sentado numa cadeira, quase sem poder fazer nada, não podia mexer, andava era com as cadadianas só, e pensei, digo, a minha mãe queria mandar arranjar a cadeira, e eu disse-lhe assim, deixa lá, eu digo ao mano José que me apanhe uma cheia de tabua, que eu ponho um fundo nisso, mas eu não sabia, nunca tinha trabalhado com isto. Mas até a minha mãe dizia, tu não sabes fazer isto? Digo, sei, deixa estar que eu logo vejo se consigo ou não consigo. Isto que está aqui no chão, que a senhora vê aqui no chão, é a tabua. Esta tabua é corta verde, é corta nas ribeiras. Nas ribeiras é que há isto. É corta nas ribeiras, depois põe-se a secar. Põe-se a secar, deixa-se secar, depois quando está seca a gente faz aos molhos, não é? E guarda isto em casa, porque isto não pode apanhar chuvas, não põe-se negra. Esta madeira que está aqui, é empregada nas cadeiras, é também apanhada nas ribeiras, é o luendro. Luendro, aqueles luendreiros que há nas ribeiras que deitam muita flor. Portanto, este material que eu estou a trabalhar, praticamente vem quase tudo da ribeira. É corto lá na ribeira e a gente põe a secar. Isto são as travessas das costas da cadeira. As travessas. Isto são as travessas da parte de baixo. As travessas da parte de baixo. Isto são as travessas onde trabalha a tabua, estes cados de arame, de ferro, onde trabalha o fundo, a almofada da cadeira, onde se faz a almofada da cadeira, em cima. Aqui são as pernas das cadeiras que já estão talhadas para serem coladas. Isto é a grosa fina para grosar a madeira para ficar fina, polida. Isto é um alicate para cortar o arame. Isto é feito com esta faca, a madeira. Isto é a broca para fazer os furos. Isto é uma espátula para meter a palha dentro da almofada e empurrar para dentro do fio. Isto são as cunhas para puxar o fio da tabua para um lado e para o outro. Mário da Assunção Matos. Eu nasci no sítio da fábrica, que é este que nós estamos, Concelho de Vila de Santo António e Freguesia de Cacela.
Casei com uma senhora que não pertencia aqui ao nosso território, era também, é claro, era algarvia, estava aí mas era camponesa, fazia serviço na agricultura. E eu trabalhava na pesca. Trabalhava na pesca artesanal. Artesanal é toda a qualidade de peixe que havia aqui na nossa costa e nas outras costas também. Sim, senhor. Nas outras costas também há os peixes iguais que há aqui nesta. É o oceano como o nosso. Exato. O princípio da minha vida foi sempre a mesma coisa. Às vezes apanhava uns mariscos para me entreter, outras vezes ia me entreter a pescar, pesca à mão. Nesse tempo não havia canas de pesca, nem existia. Nesse tempo aqui no nosso país as canas de pesca não existiam. Jogávamos a pesca para dentro d'água, com a mão, mesmo com a própria mão, e depois pescávamos cá de terra, né, com a linha na mão, ao vivo. Aquilo chama-se pescar ao vivo. Pescávamos ao vivo, sentíamos o peixe estar a morder e depois puxávamos e apanhávamos o peixe. Era fácil, era uma coisa muito fácil. Meu pai era pescador. Era, sim, senhora. Fui muitas vezes com o meu pai ao mar, mas depois, quando já era um bocadinho já... Aqui os pescadores aqui no Algarve são assim. Quando chegam a ter uma certa idade, não querem andar junto com os pais, não sei porquê. Esses porquês não se explicarem. Não querem andar à vontade deles, né? Isto é o mesmo que consta aí em certas profissões, não é só no mar, é em certas profissões. Gosta de andar e eu gostava de andar sozinho. E então procurava outros barcos e andei em traineiras, que é da pesca da sardinha, que é uma maneira de pescar o peixe com o circo, né? A traineira vê o peixe, os homens é que vê o peixe, né? A traineira. E depois nós, quando vem cá um conjunto de peixe, um aglomerado de peixe, ou seja, uma barria, uma coisa assim desse género, o mestre manda largar e nós largamos e fazemos um cerco. E então o peixe depois é recolhido, nós puxamos a rede e é recolhido. Antigamente, agora já mais moderno, usávamos um aladouro, nós já não esforçávamos nada. Era muito pouquinho, era só andar ao pontapé com a rede e tal, para aqui e para ali, acomodar a rede. E então, é claro, depois fazíamos a colheita do peixe. Era bicarão, era sardinha, era chicharro, era várias qualidades. Há sempre uma grande mudança. A pesca artesanal praticamente terminou. Não sei quem é o culpado, não é isto. Não é por culpa dos pescadores. Os pescadores têm a falta de exercer essa atividade. Se a pesca artesanal dava mais atividade ao nosso país. E o nosso país está a ser... quer dizer, estamos a comprar peixe à Espanha e outros países sem necessidade nenhuma, que nós tínhamos colheita de peixe suficiente na pesca artesanal quer dizer, e para fornecer aqui das nossas áreas, as nossas praças, os nossos mercados, estava tudo fornecido com a pesca que os pescadores exerciam aqui na nossa costa. Eu chamo Maria Antônia Neves, 76 anos. Nasci na Corte Antônio Martins, que é perto daqui, e há 52 anos estou aqui, na Ribeira da Gafa. Gosto muito de morar aqui neste campo.
mais que nem lá na corte onde eu fui criada. Estava a trabalhar numa casa e ele foi também a trabalhar para lá. Depois víamos lá nesse trabalho e começámos a namorar lá. E depois namorámos 4 anos. E ao fim de 4 anos casei. Era doméstica a fazer serviço da casa, como fazer comida boa para os patrões. Era servir-me. Pois. E então os patrões não queriam que eu saísse de lá. Mas ele, para namorar com ele, vinha embora de lá. Aqui trabalhava no campo. Trabalhava no campo e depois quando formei vim para casa, depois já tinha 65 anos. Deram-me um capachinho destes. E eu pus-me a olhar, mas que ia ser como isto é feito. Pois por aquele aprendi a fazer e digo que tinha a fazer. Mas não ia a vender, ia fazendo, tinha por gosto da casa, dava. E então começaram a dizer, ó, e se fosse você ia vender esses capazes à feira? Eu agora vou me com isto à feira. E até tenho uma cunhada, conhecia lá a rapariga empregada na Feira da Conceição, e disse-me, depois a minha filha disse, vamos à junta da freguesia da Conceição, e a inscrever-se. Eu fui-me inscrever lá e depois comecei a ir a ver lá essa feira. Pois fui lá 2 ou 3 anos, que ali tenho as fotografias todos os anos que me mandam. E depois um dia o meu genro trouxe um jornal e eu estive lá no jornal, que eu nunca conhecia a escola, mas tenho tido sempre esta fé na leitura. E então estive lendo o jornal e onde estava, aqui a começar a Cacela Velha, e onde estava o número do telefone. Digo, vou telefonar para estas raparigas daqui da Cacela Velha. Depois telefonei para elas atenderam-me, mandaram-me ir, olha, tenho ido sempre desde que elas começaram a ir sempre. A empreita, isso eu sabia quando era nova, que andava, ia à Palma, fazia, vi o meu pai fazer empreita e fazer assim, alcofas grandes que se usavam no outro tempo, e aprendi. No outro tempo, quando eu vim logo para aqui, a minha sogra fazia muita empreita. Fazia muita empreita e ia a vender às feiras. E eu depois comecei a fazer também. Ainda fui, muitas vezes eu tinha um burrinho, lá eu, até Castro Mariga, uma feira que havia, que era São Bartolomeu, a vender essas coisas. Depois isso agora já está vendido. Faço estas. Faço empreita, faço... Esse de crochê também fazia, mas como já não... A minha filha faz mais do crochê. A minha filha, o mesmo que eu faço, faz ela. Agora já ela faz melhor do que eu. Para fazer crochê, e tem aí também crochê feitos que ela faz, para fazer crochê, faz tudo melhor do que eu. E muitas das coisas ele ensina e agora já não sei como é. Às vezes digo assim, mas como é que é isto? Ela diz, até você é que me ensinou. E agora é que tem que lhe ensinar a você. Pois eu já não me lembro. E às vezes até me dá zanga de pensar certas coisas. Quando era nova, do que passava, guardando gado. À escola nunca cheguei a ir, não soube o que era uma escola. E então penso estas coisas todas. Porque no meu tempo não era obrigatório ir à escola. Sei que meus filhos na escola era quem tinha muita presunção com os filhos. Aqueles que tinham gado. Isso era para guardar gado e comer. Guardar gado, ovelhas, cabras, vacas, foi o meu primo. Era já grande e não sabia o que era uma escola. E eu via nesse tempo, chamavam na escola, aquelas cadeiras que tinham, onde punham os tinteiros, aquelas coisas, chamavam-lhe carteiras. E às vezes ia assim, mas o que é isso? Carteiras são essas que hay na escola. Pois um dia abandonámos o gado, eu e esses mais novos, que também não andavam à escola, e fomos a uma escola que havia na corte a ver como era a escola. Fomos a ver como eram as carteiras, era uma mesa com um buraquinho, os tinteiros eram coisas assim como aquele guarda-canetas, e metido ali a ver como era aquilo. Foi a primeira vez que vi uma escola, nunca mais, pois eu nunca cheguei à escola. Olha, a minha neta, tem 2 netas, uma anda na escola e a outra está empregada. Essa mais nova diz assim, vó, eu trago livros da sopa de letras. Para quem? Tu tens que fazer aqui nomes todos da sopa de letras. Olha, comecei a fazer aquilo e até é que tenho visto naquilo. Fazer a sopa de letras. Quando vejo a fazer isto, na faço na sopa de letras. Quando à noite, não vejo assim bem isto de noite, faço a sopa de letras.
quando ver e achar quem vai a comprando, vou sempre fazendo, gosto de ir a vender isto. E gosto de ir às feiras, gosto de conviver com as pessoas lá. Maria Agripina dos Matos, 86 anos. Nasci aqui. Isto aqui chama Laranjeira Santa Rita. Havia uma casa ali daquele lado, estava uma desse lado e estava outra desse lado. Quando alargaram a estrada, cortaram-na. Quando eu fui para a África ainda estava, quando eu vim já não existia a casa. Onde a minha avó tinha uma mercearia e eu fui criada com a minha avó, até que comecei a namorar. Eu tinha 16 anos quando comecei a namorar o meu marido, depois a minha avó dizia, não quero cá complicações, senão a tua mãe depois agarrei comigo, vai para a casa da tua mãe, vim para cima. Mas ela depois fechou a mercearia e veio também para cima. Eu tinha um tio, também já morreu, ele não era minha tia, a mulher é que era minha tia, era tio político. E teve em Timor. Eu tenho aí uma filha e neta daqui em Santa Rita. E ele depois tinha ido para Timor e tinha levado a minha tia. Depois veio, nessa altura veio. E o meu tio quando veio disse, isto aqui está muito morto, isto não se pode estar aqui, não se pode viver aqui. Eu tinha passado por Moçambique. Aquilo lá é bom e aquilo está ainda a descobrir-se. E eu vou e começou a meter na cabeça do meu marido, não queres vir comigo, não queres vir comigo. O meu marido não andava muito satisfeito, convenceu-se e foi com ele. E depois, ao fim de 3 anos de estar lá, ele mandou-me ir e eu fui. Depois que me fui embora, tive 17 anos, sem pôr cá os pés. Mas a minha sogra começou-me a escrever e a dizer que a minha mãe estava muito doente, que não tinha ninguém que a tratasse, quem tratava dela que era o meu pai. E todas as cartas me diziam a mesma coisa, que eu estava muito doente, estava muito mal. E eu comecei a dizer que queria vir a tratar da minha mãe. E ele pediu lá nos serviços, os serviços disseram, olha, a gente te assinava, mas o Estado não te dá. Não te dá porque só daqui a 4 anos a gente assinava, mas não sei, não, há de ser impossível. Mas eu comecei a pedinchar. Pedi a ministra, dizia isto, metia a cabeça em todo lado, precisamos conhecer. Mas consegui que me dessem uma passagem. Deram uma passagem. E eu vim. Tinha aqui a mercearia e a taberna. Nesse tempo tinha muita freguesia, mas ali como se chama Fonte Santa, não havia ali mercearias, não havia nada, vinha tudo aqui. Além da Caiana, vinham aqui, da Serra, e não havia descarros nessas casas grandes, não havia. Então tinha muita freguesia. Aqui a conversa era toda igual. Era tudo gente conhecida daqui, não era gente de fora. E a conversa era toda a mesma. Jogavam as cartas, entretiam-se assim, mandavam vir meio litro de vinho para beberem 3 ou 4, meio litro de vinho, uns pinhos e bebiam 3 ou 4, uma pinha cada um. Era assim. Ainda não há um ano que eles fez. Mas já não tinha freguesias, mas as pessoas aqui já se foram embora, não mora aqui ninguém. E quem mora tem carro e vai ao supermercado. Então a vida é assim. A vida é.